Olá, tudo bom? Meu nome é Thales Alexandre Averse Ferreira, comumente as pessoas me chamam de Professor Averse. E eu seria o professor para vocês dessa disciplina optativa de matemática básica interdisciplinar e com ênfase em razão e proporção. A ideia básica desse curso é que a gente trabalhe com raciocínio matemático, que a gente aprenda as bases do raciocínio matemático, as bases de algumas relações, trabalhar com números, resolver problemas, que é algo que falta muitas vezes para as pessoas que entram no curso de exatas ou em qualquer curso, né? O entendimento dos processos básicos de resolução de problemas. Nós vamos usar aqui técnicas simples de resolução de problemas, citar quando necessário essas técnicas para te informar sobre essas resoluções. O nosso curso vai se basear nesse livro, ele está de trás para frente para você, né? Matemática Básica Interdisciplinar, Razão e Proporção, de nossa autoria. Nós falamos de nossa autoria porque aprendi com Pascal, o grande matemático, num livro que eu li dele, que nós não somos autores verdadeiros de nada, né? Quando nós escrevemos um livro ou um artigo científico, por trás de nós tem uma gama imensa de pessoas que foram nossos tutores, professores, que nos ensinaram através dos livros, através das aulas e das próprias aulas que a gente leciona, nos raciocínios que a gente vai fazendo, nos problemas que os alunos trazem, a gente vai aprendendo. A ideia desse curso é que ele seja levado com bastante paciência e tranquilidade para que o raciocínio matemático penetre em você. Você já tem o seu, talvez ele já seja bom o suficiente para não precisar aprender o nosso. Mas se por algum motivo você conseguir enxergar alguma coisa melhor, algo que possa ser associado a uma questão de disciplina, de organização, isso acaba sendo bom. Principalmente se ocorre alguma dificuldade, né, no processo. Mesmo que o indivíduo tenha facilidade em matemática, ele acaba algumas vezes não tendo essa facilidade em todas as áreas. E nem todos os problemas são tão claros assim. Então, nós vamos começar falando de razão, é a base da primeira aula, né, no nosso cronograma, que você já tem, já foi enviado para você. A segunda aula vai ser sobre as operações com razão, a terceira sobre proporção. Então, a primeira aula não significa que seja um vídeo, pode ser que eu faça mais de um vídeo para cada aula, dependendo do tempo que estiver durando a gravação, né? Aí você pode receber 2, 3 vídeos de um mesmo tema, por exemplo, dependendo da situação. Mas razão em matemática, porque razão em outros termos significa até desenvolvimento do pensamento, direcionamento do pensamento. Razão tem um conceito de relação, e a relação é entre números ou entre grandezas. Vamos escrever aqui, ó, relação entre grandezas. E essa relação entre grandezas, ela tem uma representação, porque você pode ter relação entre grandezas somando, dividindo, diminuindo, subtraindo. Nesse caso, ela é representada por um quociente ou por uma fração. A palavra fração, o nome já diz, né? Fração de um inteiro. Corretamente, teria que ser menor que 1. E algumas vezes isso não acontece, existe a chamada fração imprópria, que é um valor maior que 1. Né? Não deveria se chamar fração, mas colocaram aí um adjetivo impróprio para ela, para dizer que até o conceito dado é impróprio, né? Sendo maior que 1. Então, representada por quociente. Quando nós falamos de quociente, nós estamos falando da divisão entre dois números. E aí vamos colocar o sentido lato, representado por quociente ou fração. O sentido lato de fração, porque o sentido específico seriam todos menor que 1. Então, por exemplo, se eu fizer uma relação de 3 para 2, é um quociente, é uma razão, não deveria ser uma fração. Se for uma fração, devo chamá-la de fração imprópria, tá certo?
Nós vamos trabalhar assim, o raciocínio matemático no seu cotidiano. O seu cotidiano do aluno da área de exatas são as disciplinas, os problemas, alguém que vai fazer iniciação científica, por exemplo, algum problema matemático, algum problema físico ou químico, ou no dia a dia mesmo, para comprar alguma coisa, fazer conta de uma maneira geral, você pode usar a razão para verificar, por exemplo, se compensa comprar 5 quilos de arroz a um determinado preço, ou 2 quilos de arroz a outro determinado preço. E depois nós vamos falar até a questão de algumas compras associadas a coxinhas, sanduíches ou batatas, que utilizando o conceito de razão você vai observar que existe uma lógica e você pode ser mais eficiente nessas coisas do dia a dia utilizando o raciocínio matemático. Então, o nosso exemplo aqui vai ser um exemplo de uma coisa simples e que eu estava escrevendo o livro. Aí eu estava fazendo suco de manga na época. Aí eu peguei o próprio suco de manga, peguei a receita que estava nele lá e falei, vou usar isso como exemplo. Nós vamos fazer um suco, ou refresco, como se diz, dependendo da quantidade, é suco ou refresco. Fazer um suco. Não precisa necessariamente ser de manga, vai ver se você quer fazer o suco que você quiser aí. Mas o que a gente encontra no rótulo do suco? Uma razão, que é o volume do suco que você tem na garrafa ou na embalagem, dividido, e aí eles falam, e de uma maneira assim mais coloquial, o volume do refresco ou volume total. Porque ele está escrito assim, coloque 3 copos de suco e mais complete com 7 copos de água. Esse complete com 7 copos de água, o copo de água não é o volume total. O copo de água, ele é o volume, se a gente estiver trabalhando com a química, do solvente. Mas o que é esse volume total aqui? O volume total, para essa razão que eu estou escrevendo, é o volume da água que você vai colocar lá, mais o volume do suco. É bem interessante você pensar assim, nós não vamos fazer isso num becker ou numa proveta, no laboratório, mas é uma ideia geral do processo, dessa questão do volume. Você vai falar tantos copos disso com tantos copos daquilo. É importante que você entenda agora o raciocínio que nós queremos trazer para você em relação a isso. Por exemplo, eu poderia fazer volume do suco sobre volume de água, seria uma razão do mesmo jeito. Poderia fazer volume de água sobre volume do suco, seria razão da mesma maneira. A questão é, o que me interessa no problema que eu vou resolver? Quando eu vou tomar o suco, eu vejo a jarra toda, então eu estou pensando naturalmente no volume total, que eu completo. Em termos matemáticos, vamos separar aqui 2 conjuntos, considerando que você já tem ideia, conjunto no seu conceito primário, simples, é uma coleção de objetos, e as moléculas podem ser objetos. Então eu posso fazer assim, conjunto A, eu vou chamar, vou colocar igual aqui, volume do suco sem água, aquele que vem na garrafa. B, vou colocar volume de água. Vou dar água. Então por que nós representamos assim? Mais fácil de trabalhar, Então, quais são as razões possíveis dentro desse universo que nós estamos pensando aqui? Então, existem as seguintes razões ou relações. Eu posso ter a relação ou a razão 1 de, que nós fizemos primeiro, A, volume do suco, mais A mais B, é o volume total. Essa normalmente é a mais utilizada, mas
nos exercícios de química, por exemplo, principalmente de vestibulares, que a gente percebeu, que as pessoas, os professores que elaboram a prova, tendem a confundir o estudante, algumas vezes dando a relação A sobre a relação B. Volume do suco, você está vendo, sobre o volume da água. E ele te pede a resposta em função do volume total. Mas está simples, olha só. Como nós temos apenas duas variáveis, A e B, basta eu fazer uma relação com A e B. E eu vou ter os dados que eu preciso para o problema. E ainda eu posso fazer outra coisa, posso fazer uma relação 3, ó, que aí ia gerar uma fração imprópria, que é a razão B sobre A. Vai ser um número maior que 1, né? Que a quantidade de água é maior que a quantidade de suco, dentro do que nós estamos pretendendo fazer aqui. Então veja que eu tenho 3 razões, 2 frações normais dentro do conceito de fração e uma fração imprópria, que é a relação 3. Tudo isso é possível fazer no dia a dia, olhando o dia a dia, mas é muito importante no laboratório de química, por exemplo, né? Dependendo do que você for trabalhar. Então nós temos que aprender a fazer uma delimitação do todo, ou das partes, dependendo de como que eu vou trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, conceito matemático de razão, que é uma coisa bastante simples, só que agora nós vamos ter que dar nome às coisas. Aí nós vamos passar para algo um pouquinho menos coloquial e vamos para algo mais detalhado, né? Então, conceito matemático de razão. A matemática, ela teoricamente é bastante simples, porque ela trabalha com coisas exatas. O problema de aprender a matemática é o quanto que eu me interesso e quanto que eu me ligo a coisas exatas. Algumas vezes ela é entediante, né? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, A, B são 2 números, ou são números. A, B são números. Pertencente a todos os conjuntos não imagináveis. Não me interessa agora o conjunto imaginário. Não imagináveis não, né? Não imaginários. Então só não me interessa agora o conjunto dos números imaginários. E são 2 números quaisquer. Então me interessa o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, evidentemente dos números racionais, até dos irracionais nós podemos trabalhar com ele, dos reais, que envolve todos os outros, mas não dos imaginários, tá certo? Feito isso, né, nós podemos escrever assim, ó, a razão ela é igual a A sobre B, ou eu posso escrever assim, A 2 pontos B, que esse ponto significa divisão. Divisão em termos lato, tá? Esse aqui significa quociente. Mas aqui, em termos matemáticos, B precisa ser diferente de 0, como nós já comentamos ali acima. E aí, então, nós damos alguns nomes, né? A é chamado de antecedente ou numerador. Antecedente, por causa dessa situação aqui de cima, né? Ele está antes do B. Questão histórica. Ou numerador. E aí você já sabe, com certeza, que B é o consequente ou denominador. E aí você já percebeu que nós podemos trabalhar vários raciocínios associados ao antecedente e ao consequente, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com a ideia de fração, também é a ideia de razão, como nós falamos, deixando algumas coisas a desejar em termos de conceito. Mas vamos trabalhar a ideia de fração aqui. Para trabalhar a ideia de fração,
Vou fazer uma circunferência e vou dividir essa circunferência em 4 partes. E vou preencher essa circunferência, vou colocar de cor diferente, para ficar mais didático. Eu vou preencher essa circunferência, uma parte dela, de cor vermelha. Né? Vou preencher aqui também. Você considera tudo preenchido, tá? Já dizia um matemático que a matemática é a arte de descobrir coisas exatas a partir de desenhos inexatos. Vou aproveitar essa fala dele para que a gente possa justificar esse desenho feio, né? Mas olha só, o que é bem interessante agora na nossa conversa, para a gente continuar. Eu posso considerar aqui a circunferência não com 4 partes. De um modo geral, ela é meu conjunto universo. E aí, eu considero a circunferência como o total, o todo. Uma circunferência. Aí eu vou dividir o todo, o uno em várias partes, dividir em 4 partes. Então, se você observar, eu vou ter uma razão 1 aqui, ó, em que ela pode ser a razão 1/4. O que significa 1/4? Uma parte não vermelha pelo todo, ou pelo total. Agora, olha que interessante, em termos de raciocínio lógico. Eu posso fazer uma razão 2 que vai me dar a mesma ideia, com números diferentes. Eu vou colocar aqui 1/3. Mas como que 1/3 pode ser igual a 1/4? Não é. Mas a ideia interpretativa pode ser. O que significa esse 1/3? Não vermelha por vermelhas. O número é diferente, mas a ideia é a mesma de cima. É isso que muitas vezes os exercícios nos pedem e também o cotidiano nos pede. É como analisar o processo. Então, a razão 1 e a razão 2, elas nos dão a mesma ideia de que existe numa circunferência, tem que ser dado, ou existe uma circunferência, e ela foi preenchida dessa maneira, ou seja, 3 partes foram coloridas de vermelho, né, ou preenchidas de vermelho, aí eu terei a mesma ideia, não o mesmo número, mas o mesmo raciocínio em função delas. Por quê? Observe que interessante. Se eu falar aqui, ó, não vermelhas, escrever não vermelhas 1, vermelhas 3. Então, olha como é que a razão fica interessante. A razão 1, então, é 1 sobre 1 mais 3. Aí eu tenho a parte pelo todo. E a razão 2, como nós falamos lá, é a parte pela parte maior. Também são frações. 1/3. Então, depende do que eu estou vendo, né? Em relação ao problema colocado, ao universo que me foi colocado. Daí então você vai compreender bem isso, né? Considerando, claro, todas as partes iguais. Veja aqui a limitação da matemática. Se eu pegasse partes diferentes e elas não fossem homogeneamente diferentes, nós teríamos dificuldade. Então eu passo a considerar nesse desenho nada perfeito, que todas as partes são perfeitas, a circunferência é perfeita e as 4 partes são iguais. Aí eu trabalho com os números inteiros, até naturais aqui, né? Que é um raciocínio bastante simples. Mas eu vou partir desse pressuposto. Isso quase não existe no dia a dia. Aí eu tenho que aproximar. Não dá para eu ter certeza das exatidões, mas eu aproximo o máximo que eu puder em relação à exatidão matemática, que me dá um direcionamento no processo de raciocínio. Não é assim? Olha, eu também posso ter uma razão 3 aqui, ó, vamos fazer assim. Essa razão 3, ela pode ser assim, ó,
quantidade de vermelho sobre quantidade de não vermelho, que é o que nós chamamos de fração imprópria, mas ela pode ser feita, depende do que me interessa. É que eu não estou satisfeito de ficar trabalhando com um número menor que 1, eu vou e trabalho dessa forma. Essa é a dita fração imprópria ou aparente. Vamos falar um pouco mais disso depois, daqui a pouco, mas é só adiantando a ideia, né? Veja que coisa interessante. Então, uma fração, vamos falar assim, uma razão, ela pode ser fração, ou seja, ela pode ser uma relação menor que 1, ou pode ser uma relação igual a 1, fica difícil, porque aí você já vai para o todo, né? Então é uma relação de números fracionários ou uma razão entre qualquer tipo de número. Mas nós trabalhamos normalmente o conceito de razão na matemática básica em função de inteiros ou naturais. Vamos colocar inteiros aqui, ó, também os naturais, porque os inteiros englobam os números naturais, né? Já quando nós formos usar racionais ou irracionais, ou números que não sejam os complexos, né? Mas qualquer conjunto que não seja os complexos, ele já não entra dentro do conceito básico de razão e proporção da matemática básica. Então aqui é para ter uma ideia, não interessa a conta complexa ou uso de calculadora. O que nos interessa aqui é o raciocínio associado a isso. Então, por exemplo, você entender por raciocínio que 1/3 e 1/4 podem indicar a mesma ideia, implica que você está aprendendo a pensar com os números e não apenas usar os números, tá? Isso é importante. Então, uma razão também pode ser, ó, e nós podemos colocar isso de uma maneira bastante interessante didaticamente, ela pode ser a parte de alguma coisa, como nós vimos na circunferência, pelo todo da circunferência. Ou ela pode ser uma parte menor por uma parte maior, ou uma parte maior por uma parte menor, ou seja, ele pode ser uma relação entre as partes, uma parte por uma parte de determinada coisa. Aí sim a importância do raciocínio. Agora fica mais tranquilo, né? Então eu preciso fazer isso de uma análise geral nos exercícios, né, que eu vou trabalhar, e no meu dia a dia, e nos problemas que me forem fornecidos, que me forem oferecidos, né? Isso é importante para fazer exercícios, principalmente da química, tá? Que envolve aquelas quantidades de reagentes, de produtos nas reações químicas, né? Eu posso, por exemplo, fazer um suco de polpa. Posso ter uma polpa para 3 copos de leite. O indivíduo está me fornecendo lá, né, na receita dele, a relação parte de polpa por parte de leite, não do total. Ou eu posso ter assim, utilize uma polpa e complete com 300 ml de leite. Aí ele está dando todo. O 300 ml de leite para ser completado, o volume final não vai ser só 300 ml, vai ser o volume dos 300 ml mais o volume da polpa que foi colocada lá dentro. Isso no dia a dia. Então pode ser parte maior, parte menor e assim por diante, tá certo? Mais um raciocínio associado a isso, por exemplo, nós podemos, para introduzir alguns conceitos de fração e alguns algoritmos de análise de fração e razão, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Eu não vou numerar os exemplos não, tá? Porque eu vou usando de acordo com o que a aula vai nos oferecendo, o raciocínio vai nos oferecendo. Vamos fazer aqui um hexágono. E vamos dividir esse hexágono em 5 partes iguais, tá? 5 partes iguais. E vou colorir 2. Vou preencher 2 aqui. E aqui, então, agora fica como um exercício mental, que você já fez aí rapidamente, com certeza. Quais os tipos de razão que eu posso ter aqui?
né? Então a parte preenchida por não preenchida vai ser 2/3, e a não preenchida pela preenchida vai ser 3/2. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, a razão número 1 e vou colocar aqui, ó, assim, ó, 2 partes vermelhas por 3 partes não vermelhas, né? Aí você entende que o verbo é vermelho. Então isso aqui é chamado de fração dada, fração real, vamos dizer assim, real não de números reais, né? A fração dada, foi essa fração que me foi dada. Mas eu quero um raciocínio diferente, eu quero falar da vermelha primeiro. Então eu vou ter 3, não vermelha, né, primeiro. 3 não vermelhas dividido por 2 vermelhas. E aí eu tenho essa fração chamada, e aí vem um raciocínio básico da matemática, né? Diante de fração invertida. Aí a questão é só de nome. Aí você fala, então qual que é o inverso de 2/3? 3/2. A fração invertida, eu vou colocar entre aspas aqui, né? Porque é bem coloquial. Você troca a posição, né? O numerador pelo denominador ou vice-versa. E aí você sabe que é inverso de um número. Por quê? Porque todo número, sem exceção, ele só não é representado, todo número é fracionário, entre aspas. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, aqui um número qualquer, uma razão qualquer de 5, colocar o número 5, ele é uma fração do 5 para 1. Então, essa aqui é a, vamos dizer assim, a razão dada. Aí eu vou fazer a inversa, eu coloco menos 1. Então ela vai ser, ó, o denominador vai no lugar do numerador e vice-versa. Então o inverso do número, se você considerar que o denominador de todo número é 1, o que é uma verdade matemática, porque não afeta em nada os valores obtidos, você já sabe que é um número inverso, né? É a troca do numerador pelo denominador, certo? Então veja que os raciocínios básicos de matemática podem até ser facilitados por algumas noções básicas também, ok? Então vamos pegar aqui, ó, essa razão inversa. Essa razão inversa, vou colocar aqui 3/2, nós já aprendemos que ela é chamada de fração imprópria. E isso aqui incomoda um pouco os matemáticos, sabe? Eles não gostam disso. Mas eles resolveram chamar de fração imprópria para que você saiba que existe a possibilidade de fazer uma separação entre essa fração imprópria e a fração propriamente dita. Então vamos usar aqui alguns raciocínios simples. Eu coloquei um número fácil, que eu acredito que você vai interpretar facilmente que 3/2 é 1,5. Se você tiver dificuldade, não se preocupe, vai lá na calculadora e faz. Esse 1,5, se você fizer uma análise dentro do que nós chamamos de sistema decimal, você vai ver que ele é formado por 1 inteiro mais 0,5. Vai dar 1,5, concorda? Por isso sinal de igual. Isso é a mesma coisa de 1 inteiro mais o fracionário 0,5, que é meio. Pois nós vamos ensinar a transformar isso em meio. Mesmo que isso esteja claro na sua cabeça, né? Intuitivo, nós transformamos assim. Só que isso é igual também à representação no universo do estudo das razões. A gente escreve 1 e 1/2 e fala 1 e 1/2, tá certo? Essa parte aqui, ó, que é a parte chamada decimal, como ela é sempre menor que 1, porque ela está depois da vírgula, ela é chamada também de parte fracionária. Tenho certeza que agora você está pensando aí, falando, mas não é possível que razão e fração tinha todos esses detalhezinhos, né? Tem quando nós colocamos raciocínio associado, tá? Então vamos colocar aqui para você, ó, um algoritmo para chegar a essa razão mista.
Aí você pode falar assim, mas que chato, né? Por que o matemático gosta disso, já não coloca isso de uma maneira direta? Que a base da nossa vida é a ciência. E a ciência matemática é a base das outras ciências. E saber escrever em matemática, saber interpretar em matemática, é saber a linguagem das ciências de uma maneira geral. E isso é importante na vida universitária, acadêmica e na vida científica. A ciência acaba regendo as nossas vidas em termos de academia de universidade. Né? Então, o algoritmo, por exemplo, para obter a fração imprópria, né, a fração mista, vamos chamar assim. Apesar de ser chamada imprópria, ela é imprópria porque esse 3 meios é impróprio. Essa aqui, ó, é chamado de fração mista. Esqueci de dar um nome aqui, agora eu lembrei. Fração mista você deve entender o motivo, né? Porque tem um número inteiro mais um fracionário, então é uma mistura. Então, esses 3 meios aqui, ó, como é que eu faço para transformar o 3 meios naquilo, sem fazer aquele raciocínio coloquial anterior que nós colocamos ali? É uma questão bastante simples. Você vai manter o denominador e você vai somar o que eu diria assim, não é somar, eu vou fazer uma soma em que eu mantenha essa fração igual. Vocês concordam que 2 pode ser separado em 2 mais 1, e 2 mais 1 é 3. Desculpa, 3 é igual a 2 mais 1. Né? Faço dessa forma. Olha, utilizando os conceitos que nós vamos detalhar depois, em termos de fração, que são as operações, mas aqui eu vou considerar que você já tem uma noção básica. Então isso aqui é a mesma coisa de fazer assim, ó. Eu tenho o mesmo denominador, eu tenho uma soma, aí eu somo. Isso eu posso fazer a separação desde que eu mantenha o mesmo denominador. Pela regra de que eu posso somar as razões ou as frações com o mesmo denominador, eu apenas somo os numeradores. Então eu fiz o inverso aqui, ó. Olha, mas o que é isso aqui? 2 dividido por 2 dá 1, mais sobrou 1 meio. E isso na representação da fração mista é 1 e 1 meio. Então a gente tem que aprender a usar isso e é bem importante. Lá no raciocínio de cálculo, de limite, muitas vezes, você ter a criatividade de fazer a divisão por 1. Eu vou mostrar daqui a pouco também um exemplo dessa divisão por 1. E também saber que 2 mais 1 é 3, né? Eu poderia, nesse caso está bem simples, né? Se fosse 5 poderia ser 2 mais 1, mas aí não compensa. Eu quero é um número inteiro e eu vou igualar esse número ao denominador. Então por que eu botei 2 mais 1? Poderia fazer outro? Se fosse 5, por exemplo, se aqui embaixo fosse outro denominador, né? Se fosse 5 por 3, por exemplo, eu faria 2 mais 3, porque a ideia é que um desses números aqui de cima seja igual ao denominador, no caso foi o 2. Tá? Aí depois nós teremos mais exercícios para você compreender isso. E o inverso, eu tenho uma fração mista e quero transformar numa fração imprópria. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou usar também o mesmo raciocínio, em que o denominador vai ser colocado para os dois. A ideia básica é essa. Algo que você tem que aprender a ver nos seus estudos de exatas é um raciocínio lógico em função de algumas bases. Não tem como alguém te pedir no exercício algo vindo do nada. Os dados necessários para fazer o exercício estarão lá. A questão é como que eu vou interpretar. Nesse processo aqui, eu vou ter o meu denominador como base. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse denominador, esse inteiro, e vou multiplicar por 1 com o mesmo denominador. Se o denominador fosse 3, seria 3 dividido por 3. Certo? Mas, o que tem lá? Tem que multiplicar os dois por 1, para que a verdade se mantenha. Né? Então, tem que fazer 1 vezes 1 meio. Olha que interessante aqui, ó. Aqui é 1, então 1 continua sendo 1. Né? E aqui eu estou multiplicando por 1 diretamente. Eu não mudo 1 meio, ou seja, eu continuo com a mesma base. Só que aí as transformações matemáticas vão me permitir aqui, ó, 1 vezes 1, que é 2 dividido por 2 é 1, dá 1. Mais 1 meio. É assim que faz.
no meio, dessa forma. Mas aí não está me interessando muito. Aí eu estou aproveitando para te mostrar essa relação. Como eu tenho o mesmo denominador, olha só, isso aqui, esse 1 aqui, ó, ele tem o mesmo valor de 2 por 2. Mas por que você fez isso? É porque a minha ideia é transformar numa fração imprópria. Então a fração imprópria, ela tem um valor maior que 1. Eu utilizando aquele 1, eu chego a uma verdade, mas eu não chego à resposta. Deve ter acontecido com você muitas vezes, resolvendo exercício, você fala, nossa, eu provei que realmente isso aqui é verdade, mas não resolveu nada. Né? É porque o caminho que você optou não foi um caminho melhor, vamos falar assim. Olha, como é que se faz a soma de frações com o mesmo denominador? Mantém o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Você viu que eu coloquei aqui 1 de propósito? Por quê? Para te mostrar que se você usar o 1, você vai ficar dando volta. Vai ter um looping, não vai chegar na resposta que interessa. Então é o mesmo valor. A questão é o caminho. Eu preciso aprender já, desde já, a ter essa criatividade. Tá? Então, eu vou fazer isso muito em limite. Em limite eu vou ter que usar bastante a criatividade. Depois você acostuma, você fala, nossa, é tão simples. De fato é. Quanto mais você faz, mais familiar você fica com alguma coisa, mais simples acaba sendo. Né? Se você não gosta, por exemplo, de cálculo, mas você resolveu estudar cálculo, aí você começa a gostar e resolve seguir a vida como estudante de cálculo, professor de cálculo. Vai chegar um tempo que você não vai ter dificuldade nenhuma. Tem que tomar cuidado para não achar que você aprendeu desde o começo com dificuldade e você achar que as pessoas que têm dificuldade, quando você estiver ensinando, elas são bobas. Não é isso, elas estão percorrendo um caminho que já foi percorrido por aqueles que têm mais experiência. Daí a importância de entendermos os processos, né? Também o processo de ensino-aprendizado. O que é uma fração, razão ou fração equivalente? Vou colocar a razão aqui, para que a coisa fique melhor. Veja que razão é um conceito que engloba a fração. Fração, teoricamente, dentro da fração dada ou normal, é aquela fração cujo valor dela seja menor que 1. Nós vamos usar o mesmo raciocínio de trabalhar com numerador e denominador e manter as igualdades. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, uma fração 2/5. Estou pegando os exemplos que estão no livro, porque fica mais fácil, né, você seguir. Multiplicado, eu vou colocar um número 13. Quero que você olhe bem e entenda por quanto que eu estou multiplicando 2/5 por 1. Ou seja, eu não altero o valor do número. Não, mas precisava ser 13? Aí que está a questão, né? Pode ser qualquer número. Agora eu posso até utilizar o número mais esdrúxulo que seja. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, quer ver? Vou colocar essa representação aqui. Eu posso fazer assim, 2/5, que multiplica um número cuja a parte fracionária é infinita, π sobre π. E quanto que dá π sobre π? 1. Então não vai alterar o número. Mas se eu usar π, eu estou sendo bobo, porque não faz sentido. Por mais bonito que seja, o π, por mais complexo que seja essa análise, até hoje não se sabe, né, se o π é infinito ou não, se ele é ou não irracional. Até o momento, sim, né? Ele é irracional. Mas isso confunde um pouco os matemáticos, porque o π ele é a divisão do diâmetro pelo raio. E aí você fala, mas um diâmetro finito dividido por um raio finito, como que ele pode dar uma parte fracionária infinita? Então isso confunde um pouco os matemáticos. Não é que confunde, né? Fala assim, teoricamente, baseado nas razões, não necessariamente isso é verdade. Mas então aí alguns sonham que o π vai ter fim. Nós só não chegamos ao valor fracionário dele. Outros acham que não, mas nós não temos ainda a demonstração de que ele seja não irracional. Não tem ainda. Mas esquece isso, foi só para você pensar.
eu vou multiplicar por algo adequado. O meu 1 pode assumir valores assim, muito loucos. Eu posso, por exemplo, só para você ter ideia, eu posso fazer assim, ó, é um exercício que eu vou dar depois, que eu vou fazer depois com você. Eu posso ter aqui, ó, 1 mais x mais 2 dividido por raiz de 1 mais x mais 2. Quanto que dá isso aqui? 1. É igual em cima, igual embaixo. Mas por que então que eu estou usando esse? Porque os meus raciocínios me levaram lá na frente a fazer uma simplificação de uma determinada equação que vai me interessar muito em limite. Esse tipo de análise. Essa divisão por 1. Tá? Veja que o 2 quintos aqui, eu posso até colocar aqui multiplicando, ele continua sendo 2 quintos. Porque eu multipliquei π sobre π, que é 1, raiz de 1 mais x dentro da raiz, né? Mais 2 dividido por 1 mais raiz de x dentro da raiz mais 2, também dá 1. Não alterou em nada. Esse raciocínio é muito importante porque a criatividade vai ser usada. Se eu tenho alguma dificuldade na matemática, eu vou começar a ter problema com isso, porque eu falo assim, não, mas não é possível, por que isso? É porque, não sendo a matemática sempre um caminho direto, eu preciso escolher outros caminhos para resolver os problemas. Ela nunca deixa de ser exata, mas os caminhos não são necessariamente aqueles que eu acho mais fácil. Você compreendendo isso, vai ser mais tranquilo para poder entender a vida, tá? Dentro da universidade da área de exatas. Então, 2 quintos vezes 1, ou vezes 13. Aí eu faço a conta, 2 vezes 13, 26. 5 vezes 13, 5 vezes 3, 15. Aí esse decimal vai ter que passar para outra casa, 5 vezes 1, 5. Aí eu não tenho 5 mais, né? Porque esse decimal vai para 6, ó. Então eu tenho 26 sobre 65. O que 2 quintos e 26 65 avos são? Frações equivalentes. Compreende? Então eles são equivalentes. Mas o que nós estamos enxergando? Veja como a matemática básica é fundamental para entender a matemática avançada. Cálculo é matemática avançada. Integral, diferencial, matemática avançada. Eu tenho que pensar algumas vezes, e tem algumas integrais gaussianas, por exemplo, que elas necessitam que você tenha uma alta criatividade com os números para resolvê-las. Ela não sai direto por aquele caminho, você vai precisar usar outros detalhes. Eu acho que integral gaussiana você só vai usar mesmo se você for para a parte mais profunda aí da física ou da química, na quântica, mas né, na astronomia, mas assim, no geral você não vai precisar usar. Só que em muitos casos de integrais e derivadas, você vai precisar saber pensar com esses raciocínios de números equivalentes, ou razões equivalentes, frações equivalentes, tá certo? Aí você pode também pensar assim, ó, quer ver coisa simples? Essa é simples, mas eu preciso passar por uma questão didática. Eu vou tentar achar um número que dividindo os dois, numerador e denominador, ou seja, dividir por 1. Vou juntar aqui para ficar a notação melhor, tá? Que é mais correto. 26 por 13 dá 2. 65 por 13 dá 5. Pronto. Resolvido aqui. Se tem dificuldade de fazer isso, procura um algoritmo na internet. Primeiro raciocínio. Quantas vezes que 13 cabe em 65? Eu faço uma conta, né? 4 vezes vai sobrar. Eu faço a divisão pela multiplicação. Se eu colocar 5 direto já vai dar, porque é exato, né? Eu vou tentar 4 aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Então vai uma dezena para lá. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Aí olha aqui, ó, não deu exato. 65 menos 52, 5 menos 2, 3, 6 menos 5, ó, dá exatamente 13, esse número que está aqui, ó. Então, obviamente que é 5, tá bom?
É um raciocínio, estou apenas colocando algo que com certeza você já sabe, mas se tiver alguma dificuldade, não. Nós tivemos problemas sérios, né, nesses últimos tempos, devido à pandemia, essas coisas, e os raciocínios básicos, a matemática básica, a matemática de um modo geral, acabou não chegando, né, para algumas pessoas, não é isso? Ok? Então vamos agora dar um exemplo daquele que eu acabei de falar, que é usar o 1 como razão e raciocínio. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, você tem um exercício, o indivíduo pede assim, ó, simplifique ou simplificar a razão. Raiz de 1 mais x dentro da raiz menos 2 sobre x menos 3. Para alguns aqui, esse exercício parece um desespero, né? Como é que eu vou simplificar isso? Tem um número lá em cima que está dentro da raiz, menos 2 fora, x menos 3 embaixo, você não consegue ver relação. Mas se você já tem uma familiaridade e aprendeu técnicas, aprender técnica é memorizar, não é aprender em termos de saber, né? Então agora eu vou te mostrar como que é feito isso. As pessoas tentaram, falharam, mas verificaram que existe uma lógica para resolver esse exercício. Então ele já coloca um exercício que tem solução dentro daquilo que é esperado que você saiba. Eu vou, então, para simplificar isso aqui, multiplicar por 1, mas não é qualquer 1. É um 1 que possa me dar a simplificação dela. O que é a simplificação dela? É tornar isso aqui o menos complexo possível. O 1 que eu vou multiplicar aqui, ó, e aí os matemáticos já fizeram isso, é 1 mais x mais 2. Mas por quê, né? Porque quando eu fizer a multiplicação de raiz por raiz, ela sai da raiz. Eu vou tirar da raiz. Ele já sabe disso. Não é bem assim em termos matemáticos, mas não cabe aqui nesse momento eu ficar explicando esse processo de fatoração ou simplificação, tá certo? Mas aí a gente sabe, multiplicando raiz por raiz, raiz quadrada por raiz quadrada, desculpa, eu deveria ter falado isso, eu consigo tirar da raiz. E por que esse mais 2? Como nós vamos fazer aquela multiplicação dos termos, 1 por 1, que é uma propriedade matemática distributiva da multiplicação em relação à adição, nós vamos multiplicar esse por esse e sai da raiz. Já facilitou. Esse por mais 2 vai dar mais 2 esse. E esse por menos 2, menos 2 esse. Eu vou tirar as raízes. Então isso aqui foi feito de propósito, para tirar a raiz. Ou seja, a simplificação é tirar a raiz, pelo menos, do numerador. Ou diminuir a quantidade de raiz. Olha, fazendo a multiplicação, eu vou ter raiz quadrada de 1 mais x vezes raiz quadrada de 1 mais x, vai dar 1 mais x. Raiz quadrada de 1 mais x mais 2 vai dar mais 2 raiz quadrada de 1 mais x. Aí acabei de fazer a multiplicação com raiz de 1 mais x, vamos para menos 2. Menos 2 vezes raiz quadrada de 1 mais x vai dar menos 2 raiz quadrada de 1 mais x. Se você tiver problema, chame esse 1 mais x de a. Aí você vai ter 2 mais 2a menos 2a. 0, né? E aí sobrou ali, ó, menos 2 mais 2 menos 4. Só que esse exercício aqui eu escolhi porque ele é bem bonitinho. Você vai ver que ele vai dar uma simplificação gostosinha no final. É assim, gostosinho porque eu adoro, né? Então, para mim, fazer esse tipo de exercício aqui é relaxamento. Eu aprendi a relaxar fazendo exercício matemático. 1 mais x mais 2. Fecha aqui. Olha o que nós teremos em cima, ó.
1 mais x, mais raiz de 2 com menos raiz de 2 dá zero. Eu cortei, mas eu não gosto disso. Depois, talvez mais tarde, eu mostre um raciocínio porque eu não gosto disso, tá? Mas um número igual menos um número igual dá zero. Então eu não preciso colocar o zero ali. Talvez até precise didaticamente, né? Mas não. Aí esse cortar, ele tem um significado didático, não matemático, tá? Menos 4, foi o que sobrou em cima. E aqui, ó, tem que tomar cuidado, deixa para fazer as coisas depois. Porque se eu fizer a multiplicação aqui embaixo, eu vou perder algo que nem sempre eu consigo ver aqui em cima. Observe que 1 mais x menos 4 é x menos 3. E eu estou com x menos 3 aqui embaixo. Entendeu? Você está entendendo quanto que esse exercício aqui, ó, vai te ajudar em cálculo, né? Então, olha só. Eu vou colocar em cima 1 menos 4 dá menos 3. É para ficar bonitinho, eu vou colocar o x na frente. Vai ser x menos 3. Aqui embaixo, x menos 3. Que multiplica 1, numerador 1 não altera nada, sobre raiz de 1 mais x mais 2. Olha, vamos para a resposta disso aqui. X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Não é isso? Então a minha resposta vai ser 1, olha como simplificou bastante, ó, sobre 1 mais x mais 2. Raiz de 1 mais x mais 2. Então essa aqui é a resposta do exercício. Do exemplo que nós demos, né? Veja que coisa interessante isso. Não foi uma coisa tão difícil assim, tão complicada. Mas você já deve estar pensando que você pode fazer isso sim, sem problemas. Você pode começar a pensar enxergando isso, você vai ver que as resoluções dos exercícios mais difíceis, você começa a ter uma interpretação para eles, não é mesmo? Nós chegamos aqui a 50 minutos de aula, bem justo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer, além de alguma teoria, exercícios. Esses exercícios de aula, eu vou chamar aqui exercícios de aula, só chamar, não vou escrever não. Esses exercícios, eles estão no livro como exemplos, tá? Eu apertei alguma coisa aqui que eu não devia, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou mandar para você esses exercícios. Você vai ter lá os exemplos resolvidos, vou mandar na lista, e depois a lista de exercícios para você fazer embaixo. Aí eu vou fazer alguns aqui, tá certo? Então, por exemplo, fazer alguns e depois ainda colocar mais alguma teoria em relação ao conceito de razão, né? Tá demorando, sim, mas você tem que partir do pressuposto que você precisa de paciência para aprender. E nós precisamos que você aprenda bem para que depois você faça com mais autonomia, com mais tranquilidade, exercícios mais difíceis, né? Assim, numa escola, eu não vou escrever o exercício aqui, numa escola, a razão entre meninos e meninas veja que você já falou assim, é parte pela parte, né? Não é parte pelo todo. Ela foi dada como 3/4. 3/4. Aí pergunta, qual o número de meninas e meninos tem na escola? Quantos meninos e meninas tem na escola? Separadamente. Desde que também foi dado aqui, eu esqueci de colocar, aí não tem de fazer exercício, sendo que o total de alunos é 700 alunos. Então, na solução desse tipo de exercício e nos processos de solução de exercício, a primeira coisa que você tem a fazer nesse caso é colocar quais são os dados do exercício. Por quê? Para que a sua visualização seja simplificada
em relação ao texto. O texto tem palavras e números. Você simplifica para que aquilo fique mais claro na sua cabeça, tá? É importante você entender isso. Então, os dados que nós temos, que dados que nós temos? Temos a razão, meninos, sobre meninas. Existem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? Só que nós vamos falar aquilo que nos interessa aqui. Era 3/4. Assim, mas você já botou lá resumido em cima, vamos resumir de novo. Se algo que não pode acontecer é ter preguiça para fazer as coisas, senão você não aprende não, tá? Com preguiça você já começa a culpar a si mesmo de não conseguir resolver problemas. Então, dados isso, o que eu vou pensar? Em termos do que nós pensamos de razão. Eu vou fazer assim, ó, agora eu vou escrever a razão. Eu vou escrever, é claro que você não vai precisar fazer isso, a não ser no começo, em relação a organização do exercício. Você não precisa escrever menino sobre total, eu preciso escrever. Então eu posso escrever menino sobre total. Por quê? Porque como eu descobri que isso aqui é parte pela parte, lembra de A sobre A mais B? Então quem que é meu A aqui? 3 meninos. Quem que é o total? A mais B, 3 mais 4. Numerador mais denominador. Isso é igual a 3/7. No momento que eu tenho a quantidade total de meninos, eu vou saber agora a quantidade total, que eu falo a razão, né, de meninos em relação ao total. Eu posso fazer a razão de meninas em relação ao total. Poderia ter feito com meninas em cima também, não tem problema. Em relação ao total. O total já sei que é 7, 3 mais 4, que não é um total de número real. Não pensando muito complicado, mas não é um número real. É um total de uma proporção, né? Então eu vou ter 4, que é a quantidade de meninas, ó, meninas 4, dividido pelo total, que é 3 mais 4. Então a quantidade de meninas proporcionais, ou seja, a razão de meninos sobre todos é 3/7 e a razão de meninas sobre o todo 4/7. Agora a questão é simples. Logo eu já posso colocar a resposta assim. O número de meninos vai ser quanto? Posso fazer por regra de 3 se quiser também. Mas não há necessidade, basta eu multiplicar a razão pelo total. É de 3/7 vezes 700. Eu multiplicando a razão pelo número real total, eu consigo saber a quantidade das partes do raciocínio. Então 700 por 7 dá 100, né? Ó, 700 dividido por 7, que aqui está dividindo. Vou ter 100 aqui em cima, 3 vezes 100, que vai ser igual a 300 meninos. Aí você pode falar então 700 menos 300, 400 meninos, 400 meninas. E de meninas, no mesmo raciocínio, é de 4/7, que é o total dela, que é o total não, né, que é a razão de meninas, vezes o total, que é 700. 700 por 7 dá 100, 4 vezes 100, 400. Resolvido aí o exercício. Simples o exercício? Simples. Confunde algumas pessoas? Sim. A outra maneira de fazer isso? Sim. Eu posso tentar fazer por uma regra de 3. Eu não gostaria de entrar aqui utilizando esse método, porque não me interessa a regra de 3 agora. Não tem por que fazer isso nesse momento. Seria aumentar uma quantidade de informação que não há necessidade de fazê-lo, tá? Então é importante que você tenha isso aqui em mente, que o raciocínio claro, lógico, com calma, se for necessário, para um pouco, pensa um pouco,
tenta enxergar o que os dados estão dando de informações. Ok? Vamos para o exercício número 2. Se você tiver dificuldade, para o vídeo, vai lá, descansa um pouquinho e volta, tá? Estou falando de dificuldade em termos de cansaço. Mas assim, no próximo exercício, ele tem um raciocínio interessante, e eu vou até fazer uma regra de 3, até por questão didática, para mostrar. Certo? Teoricamente, eu não quero usar a regra de 3. Eu pretendo ainda escrever mais livros sobre porcentagem, matemática financeira, regra de 3. Também interdisciplinar básico, pegando esses raciocínios básicos e aproveitando na biologia, na física e na química principalmente. Tá? Eu poderia ter colocado nesse mesmo livro geografia, mas a quantidade era pequena de dados, então nós nem colocamos. Existe uma razão no exercício que ele foi dado entre a altura de um poste sobre o tamanho do poste. Sobre a sombra, vou colocar assim. A sombra do poste às 10 horas da manhã. Ela é 1/3. A altura entre o poste e a sombra do poste. Tá certo? Essa é uma razão dada entre eles. Ok? E tomar muito cuidado com o raciocínio. Porque você vai falar, então isso aqui é parte sobre parte? Não, porque a sombra não é parte do poste. Ela é dependente do poste. Ela é uma grandeza dependente do poste. O indivíduo no exercício, ele deu essa razão para que tudo aquilo que nós falamos ali, ó, se ela for usada sem pensar, ela vai ser confundida. Porque a altura do poste sendo 1 e a sombra do poste sendo 3, essa razão dá um número menor que 1. Como a sombra do poste é o denominador, significa que a sombra é 0,333333, né, do poste. Mas se você olhar de forma descuidada, você vai achar que a sombra é maior que o poste. E não é. Até porque isso aqui, ó, foi dado às 10 horas da manhã. Aí você pode falar, mas o indivíduo pode ter feito isso errado. Se ele fez, ele não poderia nem se dignar a fazer parte do grupo do pessoal que estuda exatas. 10 horas da manhã, não tem jeito, perto do meio-dia, da sombra do poste ser maior que ele. Mas se fosse lá para a tarde ou lá pela manhã, sim. Ó. Mas eu coloquei de propósito esse dado para facilitar o raciocínio, tá certo? Por que facilitar o raciocínio em relação a isso? Ó? Às 10 horas, a sombra, o comprimento da sombra, também às 10 horas, foi dado. Ele não deu o total, ele deu uma parte que tem uma relação com a outra. Mas veja bem que essa razão, ela não é parte do poste sobre o poste total, hein? É muito importante entender isso. E se você pensar um pouquinho, você vai ver que essa relação não é uma relação direta. Porque chega um momento que a sombra do poste é muito maior que o poste. E chega um momento que ela é zero, né? Se você considerar que o poste está bem debaixo do solo, é zero. Então, é bom a gente pensar, raciocinar sempre. 3,67 metros. É o valor do comprimento da sombra. Ok? E aí, a pergunta é, qual o tamanho do poste? Qual o tamanho do poste que a gente tem aqui? Aí, nós vamos fazer a solução e colocar os dados. Sempre siga um determinado padrão, sempre tenda a se organizar do mesmo modo, fazendo os mesmos raciocínios. Não deixe a ansiedade te pegar, te atrapalhar nessas horas. Você vai ter dificuldade de aprender se você se tornar ansioso para resolver isso aqui, tá bom? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? A razão que a gente colocou lá em cima,
razão. Vou colocar H do poste sobre comp da sombra. Ele é igual a 1/3. Se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,3333. 0, não, 0,6666, né? Falei o número errado em cima, né? Não, 333 mesmo. 0,333. Eu devia ter feito a conta aqui. Como esse número é menor que 1, então como a altura do poste está no denominador, ele é maior que a comprimento da sombra. É importante você entender isso, tá? Pensa um pouco sobre isso, você vai chegar à conclusão sobre isso que eu estou falando. Comprimento da sombra, o tamanho da sombra, 3,67 metros. Então agora vamos resolver o exercício. Então a razão que eu tenho, que é aquela razão 1 ali, é 1/3. Vou chamar essa aqui de razão 1. Ora, como eu estou percebendo que a razão está me dando a relação do poste em relação à sombra, para eu saber o tamanho do poste em relação à sombra, basta eu fazer a razão inversa. R1 a menos 1 é 3 sobre 1. Significa que às 10 horas da manhã o poste é 3 vezes maior do que a sombra. Compreende? Ora, se ele é 3 vezes maior que a sombra, então nós sabemos que a altura do poste vai ser igual a 3 vezes o valor da sombra naquele momento. 3,67 metros. Que vai dar aproximadamente 11,12. Vou colocar 11,00. Por quê? Algarismos significativos. Ó. Eu tenho 2 aqui, eu vou deixar 2 aqui. Tá? 11 metros. Então essa é uma possibilidade de resolver por raciocínio direto. Ou, aí ó, nós não estamos trabalhando com regra de 3. Mas eu estou fazendo isso agora, por quê? Porque didaticamente você vai ter que pensar para colocar os dados da raiz aqui. A relação entre o tamanho do poste e o comprimento da sombra. Isso só é uma relação direta às 10 da manhã. Se eu pegasse o dia inteiro, não seria uma relação direta, então a regra de 3 não serve. A regra de 3 só serve para relações diretas. Se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui a altura do poste é 1, é o todo, e você vai ter uma tendência a colocar comprimento da sombra 3, não é? É 1/3 do tamanho do poste. Agora talvez você entenda melhor a leitura dessa razão. A altura do poste sobre a sombra, o que nós temos ali? 1/3, ou seja, o comprimento da sombra é 1/3 do valor do poste. Então qual que é a altura do poste, se naquele momento a sombra tem 3,67 metros? Aí nós sabemos da multiplicação cruzada, né? Então eu vou ter aqui, ó, x vezes 1/3 vai ser igual a 1 vezes 3,67 metros. Aí nós teremos, multiplicando ambos os termos por 3, porque aí aqui multiplicado por 3 vai dar 1, e aqui 1 vezes 3 vai dar 3. 3,67, aproximadamente 11 metros. Até o aproximadamente precisa ser o mais exato possível. Faça um comentário no livro importante, que é sobre jogador de futebol, em relação ao número de gols marcados. Né? O indivíduo marcou lá, por exemplo, 39 gols em determinado momento, em 6 meses. E o outro marcou, na verdade, 28 gols, né? Em 6 meses, em 39 jogos. O outro marcou 17 gols em 22 jogos. Você fala, nossa, aquele que marcou 28 gols é melhor. Esse é o tipo de raciocínio que algumas vezes a imprensa usa, porque se ela quer favorecer alguma coisa, né? Mas se você, para poder entender isso, do que eu falei aqui, eu vou colocar isso como exercício, não, observação. Ó.
Então o jogador marcou 28 gols em 39 jogos. Para a maioria das pessoas, isso aqui vai falar assim, nossa, ele é bom, é melhor do que o cara que marcou 22. Marcou 17 em 22 jogos. Então a gente faz simplesmente uma conta simples. Isso aqui dá aproximadamente 0,72. Esse número é menor do que o número 17 dividido por 22 jogos. E aí você vai entender claramente que dá 0,77. Aí você vai entender claramente que quem que é mais eficiente? O que marcou 17 ou o que marcou 28? Outra coisa, vê que a matemática dá informação, mas sem a realidade fica difícil. Esses 28 gols que ele marcou, quantas partidas foram amistosas, quantas foram oficiais, quantas fizeram parte do campeonato, quantas não fizeram, compreende? A matemática tem ferramenta para analisar essas coisas? Tem. Não é simples, ela é bastante complexa, mas ela tem ferramentas para analisar, por exemplo, a eficiência do indivíduo em relação ao tipo de jogo, porque nós sabemos que alguns jogadores, em momentos mais difíceis, em jogos mais difíceis, eles não rendem bem. No vôlei isso é mais claro. Por exemplo, tem jogador de vôlei, e aí as pessoas, os especialistas têm estatística, que nos últimos pontos, né, entre o ponto 25, 20 e o final, que normalmente é 25, se não gerar empate, em 24, ele rende menos e ele erra mais. Com essa informação, algumas vezes o time oposto ele vai no bloqueio, ele tira a mão do bloqueio, que sabe que ele vai mandar para fora, porque ele vai usar o bloqueio para poder fazer a pontuação. A matemática tem essas ferramentas. É importante você entender que, por exemplo, uma pessoa com a cabeça no fogo, os pés na geladeira, uma temperatura média de 20 graus não é confortável, mas ela pode dar essa temperatura média. Você entende? Então, a questão não é apenas o número, mas a análise da situação, a análise do problema. A matemática é a nossa ferramenta para isso, tá certo? É uma ferramenta bastante importante. Inclusive, nós podemos fazer aí várias associações em relação aos números e às realidades. Então, tem valores que são equivalentes. Nós vamos falar agora, por exemplo, que a estatística, mesmo eu tendo um número absoluto mostrando que o indivíduo foi melhor que o outro, se as condições não são as mesmas, o julgamento não é fidedigno. E dependendo do valor estatístico, a pessoa não pode ser avaliada por uma única prova, mas por várias provas, né? Nós vimos aí nas Olimpíadas alguns esportes, você tem várias provas, você tenta várias vezes, não é isso? E você pega a maior nota. Mas não é porque poderia pegar a média, porque o esporte é tão difícil, as manobras são tão complicadas, como no skate, por exemplo, que qualquer errinho pequeno complica. Então ele vai dar o seu melhor, ele vai ter 5 tentativas, ou 7, sei lá, não me lembro, mas ele vai ser escolhido a melhor nota dele. Então também é usado a matemática nesse processo. Não é uma coisa tão eficiente assim, né? Eu acabei de me lembrar da moça do breaking lá, das Olimpíadas, se vocês assistiram, que tirou nota 0, né, em tudo e virou chacota. Ela agora, semana passada, foi colocada como primeiro lugar do ranking mundial. Então são situações complexas, a matemática nos fornece dados para análise, mas ela não prescinde da inteligência de analisar os fatos. E você pode usar essa inteligência, capacidade, num problema que você vai resolver. Você olha o problema, você sabe que a solução está ali. Aquele universo é limitado para você. Você vai precisar de outras informações, recorrer a livros, recorrer a outros exemplos, né? Vamos pegar numa resolução de problemas de matemática. Então aqui vou colocar aqui numa prova de matemática. Tiveram 2 estudantes, o João e Maria. O João, vou colocar R João, razão
João, ele acertou, na verdade não acertou, eu vou colocar já direto aqui, esse problema está na lista, aí vocês olham com cuidado, né? Ele acertou 16 questões de 20 que ele fez. E a razão Maria, é sempre João e Maria, né? Aqui me lembrei de uma anedota interessante em relação à estatística, né? Que foi dada até naquela série The Big Bang Theory. Pergunta assim, adivinha o nome de fulano? Ele, Muhammad Ali. Como assim? Não tem nada a ver. Eu falei, não, mas estatisticamente tem, porque o primeiro nome mais usado no mundo é Mohammed, o segundo é Li, não Ali, Li, né, chinês. Então veja que essa matemática é burra, né? Teoricamente, qual a probabilidade do indivíduo chamar Mohammed Ali? Também é uma bobagem, porque a associação entre esses dois valores estatísticos, ele não é uma associação direta, que você pode somar um com o outro no nome. Mas é interessante você perceber que as coisas precisam ser bem analisadas. Tá? Esse exercício vai dar a ideia disso. A Maria fez 30 questões e acertou 25 de 30. Então essa é a razão da Maria. Aqui você já vai ver que tem alguma coisa errada para julgamento. Porque quem tem 30 questões pode cansar mais do que quem tem 20. No entanto, quem tem 30 questões pode ter maior chance de conhecer mais sobre o assunto, porque ele pode abranger mais coisas e mais exemplos que o que tem 20 não receberia. Então isso aqui não é para julgamento. Vocês compreendem? Eu vou fazer uma análise e o que foi perguntado? Qual foi a maior eficiência? Então esse exercício ele é bastante simples. Mas ele foi colocado de propósito para fazer o raciocínio de que a eficiência requer cuidados. Qual é a maior eficiência? Dentro desse aspecto, desse universo, e de uma forma não justa, em termos racionais, em termos de lógica, nós vamos achar o mais eficiente, né? Então, os dados vão me fornecer a resposta do exercício diretamente. Por quê? A razão João, vou colocar só J, 16 por 20, que é 8 por 2, né? A razão 16 por 20 vai dar 8, perdão, não é 8 por 2, né? Dá 8 isso, dá 0,8, quer dizer, vai ser 0,80. E a razão Maria vai dar 25 por 30, se você fizer a divisão. Pode usar a calculadora, não é problema. Eu posso até fazer a conta aqui do lado para relembrar esses algoritmos. Vai dar aproximadamente aqui, porque vai ser uma dízima, 0,83, né? Vou fazer aqui para você, ó. 25 por 30. Vou fazer o algoritmo mais simples, tá? Vai ser um número menor que 1, então eu boto um 0, aqui, boto 250 aqui. Aí depois, pela própria regra, eu já faço assim, é melhor fazer 25 por 3, já que o 0 está ali, eu já sei que vai ser decimal 25 dividido por 3. O número mais próximo é 8. 8 vezes 3, 24. Aí eu faço a subtração aqui. 5 menos 1, menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Dá 0. Aí eu boto o 0 aqui. E para continuar fazendo a divisão. 10 por 3 dá 3. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Aí continua. Só para relembrar aí para você, tá? Relembrar essa situação de fazer continha de divisão. Você pode falar que tem dificuldade, você vai usar a calculadora. No entanto, você vai concordar comigo que o raciocínio ele é importante nessa hora, não é mesmo? Aprender a pensar com isso é importante. Aprender a pensar com os números, a analisar os números é importante, concorda? Então nós temos aí aí muitas vezes representa aqui, ó, 0,83, boto 3 aqui. Esse 3 representa aqui uma dízima periódica. Então daqui, logo, vou colocar aqui do lado, logo, Maria foi mais eficiente. O verbo que eu estou usando aqui, eu vou colocar que ela é não. Eu estou pensando também. Você viu que a resposta passada, o tempo que eu usei do verbo, quer ver?
Nós temos que aprender a pensar, né? Para fazer as coisas. Deixa eu ver a resposta. Aqui não foi essa, foi essa aqui. É de. Considerei o presente. Posso considerar o presente. Será de. Vou considerar o futuro. Não faz sentido, porque a informação foi dada antes. Agora aqui, ó, o que eu estou usando para a resposta? Foi. Porque foi dado. Eu não posso dizer que a Maria é mais eficiente hoje. Ela é eficiente dentro do que foi dado. Dentro da informação que foi dada. Maria foi mais eficiente. Isso aí vai denotar a sua capacidade de entender a realidade que está à sua volta, tá? Usar o tempo certo dos verbos, usar o futuro do pretérito. O português é muito rico, né? Ele tem futuro do pretérito, não é mesmo? Nas condições fornecidas. Né? Não coloquei isso no livro não, mas agora como estou falando bastante, ficou mais marcante aqui. Nas condições dadas, tá? Aí, se eu fizer uma estatística, e aqui não dá para fazer estatística com os dados que estão aqui, e não tem estatística de uma amostragem, quer dizer, não é estatística, aí já é um número absoluto, mas se eles fizessem várias vezes, né, as provas, eu teria que pegar várias vezes a mesma prova, o mesmo tipo de pergunta. Na verdade, eles teriam que fazer a mesma prova, sabe? Ter o mesmo tempo para estudar, as mesmas condições, e aí a gente ainda saberia quem é mais eficiente. No entanto, se a Maria estudou 10 anos numa boa escola e o João estudou 2 anos e o João foi apenas tipo 5% pior que ela, você vai considerar que ele foi um cara muito mais esforçado. Então veja que a interpretação do fenômeno, você fazendo de maneira só pelos números dados e só pelos números sem considerar o ambiente, sem considerar a situação, você não vai ser necessariamente uma pessoa precisa, tá bom? Isso é bem importante. Então nós falamos aqui sobre essa questão da estatística, tá? Tem outra maneira de resolver isso, que eu já coloquei lá na resolução do exemplo, e vou deixar para que você faça na resolução do exemplo aqui. Vou colocar mais uma observação. As razões também, elas podem me dar a relação entre as coisas, não sendo a própria coisa. Então eu pego essa circunferência de raio 1 igual a 6, eu pego essa circunferência aqui, ó, de raio 2 igual a 2, e a minha razão de tamanho, eu posso fazer a razão igual a R1 sobre R2 ou R2 sobre R1. E aí eu vou ter 6 por 2, 3. Aí eu vou perceber que a circunferência 2 é 3 vezes maior do que a circunferência 1. Tá? É só para você ter uma ideia. Observe, você vai falar assim, mas é a questão do poste. Nós estamos aqui para enfrentar todos os problemas. Não eram duas estruturas iguais e a maneira como estava escrito no exercício. Tá certo? Dependendo de como eu escrevesse isso aqui, sim. Né? Dependendo de como eu escrevesse. Aqui o raciocínio é direto. Aqui nós estamos falando duas circunferências. Lá foi sobre a sombra e o poste. A questão de interpretação. Ok? E vamos falar aqui sobre as partes fracionárias dos números, aproveitando para desenvolver mais esse conceito de fração e razão, tá? Só para você ter uma ideia aqui de como nós pensamos nisso. Vamos pegar o número 0,25. O que significa 0,25? Depois da vírgula ele tem duas casas. Então vou colocar duas casas decimais. Aí eu vou fornecer para você um algoritmo para transformar as partes fracionárias em frações. Partes fracionárias em frações. Como nós faremos isso? Nós vamos fazer assim. O algoritmo é o número depois da vírgula, você pega inteiro. Mesmo que tenha um zero depois da vírgula, você vai pegar só o número inteiro. 25. E ele, como nós trabalhamos com sistema decimal, é uma potência de 10. Por isso que ele é decimal, por isso que existe a palavra decimal. Ele é uma potência de 10, como tem duas casas, ele é uma potência de 10 elevado a 2. Ou seja, ele é 25
centésimos, que vai dar 0,25. Aí, olha só que interessante. Eu já tenho a fração, né? Vamos dividir pelo numerador, porque ambos são divisíveis pelo numerador. Quando a gente fala divisível, a gente só está falando de números naturais inteiros, tá? Se eu pegasse aqui um número fracionário para dividir, nós não falaríamos mais na divisibilidade dentro desse assunto. Não é que ele não é divisível, é dentro do conceito de divisibilidade. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4, então 0,25 representa 1/4. Isso que meio, lá que nós fizemos antes, representa 1/2, né? Mas olha que interessante, ó, se eu pegar 0,250, nós sabemos na física que esses números têm representação física diferentes. Esses números têm representações físicas diferentes. Por quê? Olha só, nós sabemos que o algarismo duvidoso aqui é o 5 e aqui é o 0. Então aqui eu tenho 3 casas decimais. Mas em termos de fração, não. Eles vão dar a mesma coisa. Como que eu faço isso? Como é que é o algoritmo? Coloca 250 no número inteiro. Tem 3 casas decimais, eu vou dividir por 10, porque é a parte decimal, ou seja, depois da vírgula são as potências de 10 diminuídas, né? 3 casas elevado a 3, então eu vou ter 250 dividido por 1000. – 250 por 250 dá 1, 1000 por 250 dá 4, tá vendo? Veja que coisa interessante. E se eu tiver, por exemplo, 0,025, como é que eu faço? Eu tenho 3 casas decimais, né? Continuo contando. Só que aí eu não preciso colocar o 0 na frente do 25, né? Pode, se você quiser, não faz diferença nenhuma, né? Dividido por 10 é a terceira. Isso aí vai ser 25 dividido por 1000, de 10 elevado à terceira potência, né? 25 dividido por 1000, eu vou ter 25 por 25 dá 1. 1000 dividido por 25 dá 40, 40 avos. Não é complicado fazer. Mas toda vez que eu tiver o número 100 embaixo, eu posso dizer por cento. Então aqui 25 por 100, eu posso falar que eu estou falando de 25%. Também aí entra a ideia de porcentagem associada à razão e associado à fração, né? Isso é uma coisa interessante, não é mesmo? Vamos pegar, por exemplo, um número aqui que tenha um inteiro, 3,15. Como é que eu faço isso? É bem simples. Ó. Pego 3, mais eu pego a parte fracionária, que são 2 casas, ó. Agora você já sabe que são 2 casas, dividido por 100. Olha, isso vai ser 3 mais 15. Eu dividi por 5, né? 15 por 5 dá 3, 5 por 100 dividido por 5 dá 20. 3 20avos. Aí eu vou ter aquela fração mista. 3 20avos. Lembrando que eu tenho por 2, né? Divisão por 2, 3 meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos. Aí a partir de décimo primeiro é 11 avos, 12 avos, 13 avos. Aí eu tenho depois números especiais, centésimos, milésimos, milionésimos. Mas o resto a gente utiliza avos, né? Então, por exemplo, se eu tenho 0,13, vamos pegar 0,13, o que eu vou ter aqui? 13 dividido por 100. Né? Aí você vai falar, mas você fez aqui o 3, lá em cima você não somar? Não somou? Só somar o 0, né, gente? 0, bota aqui, quer ver? 0,25. 0 mais 25 vai dar 25. Então, mas o número que você tem antes da vírgula você soma. Isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 100 é a mesma coisa de 13%. Depois nós falamos disso, mas não nessa obra, pelo menos. Tá? Então aí você já está entendendo um pouco mais dos raciocínios que razão pode levar. A porcentagem, o estudo de porcentagem quase todo, ele é um estudo associado à razão.
até a gente consegue demonstrar para você que até juro composto ele pode ser provado, demonstrado fazendo raciocínio com razão, tá? Aí nós temos o 4, que esse 4, devido à extensão, né, da aula, que você pode estar bem cansado, vou pedir para você, se for o caso, dar uma paradinha, dar uma relaxadinha, mas se não, você continua aqui, tá? Então, uma loja vendeu no mês de março, isso aqui eu coloquei também para fazer um comentário com vocês, 20% a mais do que a média dos outros meses. Eu devia ter escrito vendeu aqui, né? Escreveu. Por que eu falei que eu coloquei aqui até de propósito, né? No livro eu não comentei isso, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu daria aula disso, é bom comentar. Março você não vende 20% a mais. Eu falei, por quê? Foi porque março vem depois de fevereiro é carnaval. Então as famílias de classe baixa, classe média, até classe média alta, elas gastam com Natal, economizam para passear no feriado alto do carnaval, e em março as vendas caem no Brasil inteiro. E aí, então você vê que esse exercício, ele não é um exercício que representa a realidade, ele é para você compreender números, mas ele não representa a realidade. Nós podemos falar assim, dezembro vendeu 20% a mais, mas eu coloquei março de propósito, tá? Aí foi pedido assim, ó, faça a fração mista do que foi vendido em março. Fração vista das vendas em março. Teve um caso que eu consegui comprar uma impressora mais barata por causa disso. Estava interessado na impressora, achei que estava caro. Falei assim, vendedor, vai diminuir? Ele falou, não, não vai não. Eu pensei, depois do carnaval, já tinha essa estatística, né? Esses dados, depois do carnaval as pessoas costumam não ter dinheiro e começam a aumentar a inadimplência nas lojas. Aí eles começam a fazer promoção para não perder tanto dinheiro. Eu paguei cerca de 60% do valor da impressora em março. Um pouco de paciência, né, a gente consegue as coisas. Estou contando vantagem? Não, é conhecimento técnico mesmo, não é vantagem alguma. Se o indivíduo da área de exatas não souber usar os raciocínios matemáticos e os dados para conseguir ter mais conforto, não faz tanto sentido assim, né? Não é nunca, jamais usar isso de forma ilícita ou passar a perna em alguém, jamais, mas simplesmente para ter mais conforto, dadas as situações. Então vamos fazer aqui a solução e vamos para os dados. Qual dado que tem aqui? Esse é triste, só tem um dado exercício, um dado efetivo, vou colocar até dado singular, 20% a mais. Como é porcentagem, vocês lembram daquele conjunto que é o todo? O todo é 1. Todo é 1. E aqui foi dado 20%. O que significa 20%? Significa 20 sobre 100. Então foi vendido 20 sobre 100 a mais do que a média dos outros meses. Então ele considerou que a média dos outros meses é 1, só que o todo para 100% é 100. É 1. Compreende? Ou 100 por 100. Como se, aí daria 1, mas aí eu teria que fazer a simplificação dessa fração. Poderia fazer isso. Aqui eu posso reescrever assim, ó. 2 por 10. Vou dividir por 20 que já fica melhor. Eu fazer duas vezes não precisa. 20 por 20 dá 1. 100 por 20 dá 5. Mais o todo que é 1. Aí eu já tenho a fração aqui, ó. Se você for perceber, ela já está pronta. Ó. É 1 e 1 quinto. Essa é a fração mista. E aí, vou colocar aqui como observação e fazer a fração imprópria.
O que é a fração imprópria? Ela tem que ser maior que 1. Aí você lembra como que faz isso? Como é que é 1 e 1/5 com a fração imprópria? Eu pego 1 e somo o denominador. Ó. 1 mais 5. Estou somando o denominador. Vai ser igual a quanto? 6/5. Se você tiver dificuldade, 1 e 1/5 é 1,2, porque, né, aqui ó, 20 por 100 dá 2 décimos, né, dá 0,2. 6 dividido por 5 também já dá 0,2. Tá? Então nós ficamos aqui com a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato pelos meios de comunicação que nós temos, tá certo? E resolva a lista de exercícios. Vão resolvendo, a lista de exercícios pega o capítulo todo, tá? Mas vocês vão resolvendo de acordo com aquilo que foi dado. Até a próxima.